mergulhadores de águas profundas. Os mergulhadores da Marinha pertencem a uma longa linhagem de marinheiros submarinos. Eles ergueram a frota em Pearl Harbor e mantiveram a armada combatendo na Segunda Guerra Mundial. Explorando os limites do mundo conhecido, os mergulhadores arriscaram as vidas nos extremos das profundezas. Os mergulhadores da Marinha vão trabalhar confiando nos companheiros na superfície e com as vidas dependendo de um tênue fornecimento de ar. No caso de um acidente, eles têm poucos segundos para voltar à superfície em segurança. Se subirem rápido demais, podem romper os pulmões. Se forem lentos demais, podem ficar sem ar e afogar. Never put yourself in a position where if one thing goes wrong, you know, that's it. It's dangerous. People can lose their lives if you do something wrong. It's a brotherhood. We count on each other. You gotta have thick skin to be a deep sea diver. You just can't be a little timid guy to be a deep sea diver and be successful. O USS Salvor, baseado em Pearl Harbor, Havaí, é um dos 4 navios da Marinha especialmente projetados e equipados para operações de resgate em alto mar. A bordo ficam 18 mergulhadores de elite especialmente treinados para esse perigoso trabalho. Eles arriscam as vidas em missões militares, reparando e recuperando navios danificados, além de atuarem em desastres civis em alto mar, recuperando vítimas e destroços. This is muddy, grimy, slimy, dark water underneath piers, beneath ships, inside of ships, broken aircraft. This is working in a junkyard, except it's beneath the waves. You have to depend on your other Navy divers with your life. You know, when you're at the end of that umbilical and that person's topside and he's in control of your life. Sob a água, o corpo humano é comprimido pela pressão da água e o nitrogênio se dissolve no sangue. Se não forem controlados, o tempo e a profundidade em que o mergulhador fica na água podem rapidamente ameaçar a vida. Se houver um problema, cabe ao supervisor de mergulho e à equipe na superfície encontrarem uma solução segura. The most critical time of the diving is when they're coming back to the surface. Assuming they were successful on the bottom, doing whatever they might have been doing, the ascent coming back over the top is very important, and that's got to be very well managed. Neste exercício, a equipe executa procedimentos de descompressão na superfície. Se por algum motivo o mergulhador emergir rapidamente, ele é levado a uma câmara de descompressão para evitar os efeitos da BENS, também conhecida como doença de descompressão. O mergulhador fica na câmara de descompressão por um tempo cuidadosamente calculado, permitindo que o nitrogênio que se dissolveu no sangue durante o mergulho se dissipe gradualmente. Se o nitrogênio se expandir rápido demais, pode bloquear o fluxo sanguíneo e danificar tecidos, causando fortes convulsões que literalmente torcem o corpo e podem ser fatais. Desde a década de 1880, quando a Marinha usou pela primeira vez mergulhadores para recuperar torpedos não detonados, a barreira ao progresso foi a BENS. Além de ser potencialmente fatal, limitava a profundidade e o tempo dos mergulhos. Isso ficou evidente quando mergulhadores foram enviados ao USS Maine, afundado pelos espanhóis em 1898 no porto de Havana, Cuba. Os mergulhadores podiam descer apenas 18 metros em segurança, e quando chegavam lá, não podiam ficar tempo suficiente para serem eficazes. A Marinha Americana encomendou um estudo sobre mergulho de profundidade. Isso levou à criação, em 1915, do Manual de Mergulho da Marinha dos Estados Unidos. Ele indica ao mergulhador quanto tempo precisa ficar em paradas demarcadas no trajeto ou nas câmaras para efetuar a descompressão. O estudo foi feito por um dos primeiros mergulhadores da Marinha, George T. Stilson.
Ele e uma equipe de 4 mergulhadores realizaram uma série de experimentos a partir do destroyer Walkie, em 1914. What they did over the period of 1914 was completely revamp everything to do with Navy diving. And in the pages of the 1915 Deep Diving Report is born the concept of the U.S. Navy Mark V helmet. It becomes the foundation for basically all naval diving operations from that time through to the early 80s. It was also bulletproof, an absolutely rock-solid rig. You felt very safe in that thing. When you're on the bottom, you could do anything you wanted. In the water, moving around in a Mark V was a superb diving rig, and very simple. Very little to go wrong. Stilson e a equipe de mergulhadores usaram a experiência adquirida no USS Walkie e um equipamento de mergulho de 89 quilos para erguer o submarino F-4, quando este afundou em Honolulu em 1915. A equipe fez dezenas de mergulhos para ligar cabos do submarino aos pontões de flutuação. Alguns mergulhadores desceram mais de 90 metros. A experiência adquirida pela equipe de Stilson com o F-4 estabeleceu a base para todas as operações subsequentes de resgate e recuperação em alto mar. Mergulhadores da Marinha participaram da recuperação de dezenas de navios e submarinos nos anos seguintes, incluindo os submarinos S-51 em 1925 e S-4 em 1927. Mas a operação mais celebrada ocorreu às vésperas da Segunda Guerra Mundial, quando os mergulhadores da Marinha resgataram 33 submarinistas presos no USS Squalus, que afundou em um acidente de treinamento em 23 de maio de 1939, a poucos quilômetros de Portsmouth, New Hampshire. Os mergulhadores da Marinha também fizeram 648 mergulhos para recuperar o submarino. Eles fizeram isso usando uma mistura experimental de hélio e oxigênio, conhecida como Heliox. Ela reduzia os efeitos da doença de descompressão, diminuindo a quantidade de nitrogênio no sangue. Mas quando o Japão atacou Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, os mergulhadores foram realmente testados. 86 navios, quase toda a frota do Pacífico, estavam no porto. E todos foram atingidos, alguns mais que outros. Em 24 horas, mergulhadores da Marinha e equipes de resgate estavam no local. Eles mergulharam em um mar de óleo e deram início à maior operação de resgate da história. We didn't use any lights. We felt our way through the compartments, and if you were lost, you would describe where you're at, and it'd look up on the blueprints on the ship and tell you where you were and how far you had to go ahead or turn right or turn left in the compartments. When you go down a compartment that's flooded up maybe to your waist, and you stop and something nudges you and you reach around, it's a body. It's been floating back and forth with the tide. So I wasn't sleeping too good. A primeira tarefa era encontrar qualquer homem que estivesse preso nos navios. Os mergulhadores desciam ao lado dos navios e usavam martelos de 2 quilos para bater nos cascos. Em seguida, ouviam na expectativa de uma resposta. O mergulhador Edward Raymer ouviu pedidos de socorro de um marinheiro no empouraçado USS California. He knew the man was dying. He couldn't understand how he could still be alive when he was actually cut right in half at mid-drift. But he told the man, I'll try to reach up and find your hand. And the man kept saying, please stay with me. I know I'm dying, but please stay with me until I do. And so Eddie was able to reach up through the side of the wreckage, find the man's hand, and hold it until he died. Felizmente, os mergulhadores salvaram alguns homens. No USS Oklahoma, 32 marinheiros foram resgatados. O casco do USS Arizona foi inspecionado para verificar se poderia ser recuperado. Os mergulhadores escavaram sob toneladas de rochas e corais e descobriram que o navio estava partido em 2 e não podia ser recuperado. No entanto, 84 dos 86 navios atingidos foram recuperados e retornaram à frota.
o USS Oklahoma afundou a caminho da doca e não voltou a operar. O USS Arizona é atualmente um memorial nacional. A experiência adquirida pelos mergulhadores no enorme esforço para salvar a frota de Pearl Harbor seria útil durante a Segunda Guerra. Além de lidarem com os perigos das profundezas, eles também trabalhariam em meio aos combates. Estamos apresentando Missões Perigosas. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos levaram ao mar a mais poderosa força naval que o mundo já vira. Para apoiar essa armada, os Estados Unidos formaram uma grande equipe de resgate, sempre pronta a resgatar e reparar navios atingidos em combate. Em cada navio de resgate, uma equipe de mergulhadores pronta para a ação. A maior ameaça para as forças americanas ocorria na região do Pacífico. Os mergulhadores ficavam a bordo, prontos para retirar obstáculos nos portos para que os navios pudessem atracar. No Golfo de Leyte, Kenneth Knott e uma equipe de mergulhadores tentavam resgatar um navio atingido em um ataque aéreo japonês, quando um mergulhador recém-saído da escola de mergulho ficou preso. There was 2 divers down, tunneling underneath with the idea of placing an explosive charge around it to cut it in half. Well, the diver on the starboard side of the ship, while he was down, a plate slid in on him and pinned him. Knott não conseguiu soltar o mergulhador e teve que voltar à superfície. And he was trapped. He screamed all night long. And finally, he died on the bottom. Tragicamente, muitos mergulhadores perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial. Foram realizadas milhares de operações de mergulho e de resgate. Mas a operação mais importante ocorreu na costa dos Estados Unidos. Um navio francês, o Normandy, foi requisitado pela Marinha Americana e rebatizado de Lafayette. Em 9 de fevereiro de 1942, ele estava no Pier 88 em Nova York, sendo adaptado para o transporte de soldados, quando sofreu um incêndio e emborcou. O mundo estava em guerra e a Marinha precisava muito de mergulhadores. E a tragédia logo se tornou uma grande oportunidade de treinamento. They trained divers right there on the Lafayette, just innumerable dives inside the ship, patching every single porthole that was on the lower side of the ship and the upper side. Just a magnificent salvage. Os novos mergulhadores passavam por um regime rigoroso para ver se conseguiriam resistir aos perigos do mergulho de profundidade. O Lafayette foi finalmente erguido em 15 de setembro de 1943. Depois disso, era preciso um novo local de treinamento. Ele foi encontrado do outro lado da baía, em Bayonne, Nova Jersey. Foi lá que o chefe dos mergulhadores, Carl Brashear, recebeu seu treinamento. O racismo ainda era largamente praticado na década de 50. Brashear concentrou-se em seus objetivos e contornou o problema com calma. I was there to do a job. I knew who I was, and I didn't have any problems. I figured someone there may have had a problem, but it wasn't me. A luta de Carl Brashear para se tornar mergulhador de primeira classe foi dramatizada no filme Homens de Honra, com Cuba Gooding Jr. Sometimes they say, why wasn't the movie made years ago? I tell them God wasn't ready for it to be made, and Cuba Gooding Jr. wasn't old enough to play me. Brashear enfrentaria um grande teste após um desastre ocorrido em 1966. Em 17 de janeiro, uma força-tarefa foi mobilizada depois que um B-52 colidiu com outro avião militar no sul da Europa. O B-52 jogou 4 bombas nucleares no mar de Palomares, Espanha. 3 das bombas foram rapidamente recuperadas. A 4ª ficou desaparecida. Mini-submersíveis vasculharam o fundo do mar em busca da bomba perdida. O navio de resgate Petrel levava um destacamento de mergulhadores da Marinha liderados por Carl Brashear.
Em 24 de março, após 3 meses de buscas, o mini-submersível Alvin finalmente localizou a bomba, que estava a 900 metros de profundidade. Eles prenderam um cabo e a tripulação, incluindo Brashear e seus mergulhadores, começaram a içar a bomba nuclear. Quando ela chegou ao convés do navio, o cabo partiu. And I saw some of my men in harm's way, and I rushed in to clear them, and a roller ball on the ship pulled loose with tremendous force and struck me on my leg and jerked me around a little bit. They said I was up in the air and back down on the deck, and so as a result it pulled the lower portion of my left leg off. Brashear foi levado gravemente ferido ao hospital. When I arrived at the hospital, the doctor thought I was dead. When he checked, I had a very faint heartbeat. He said, "Oh my God, he's not dead." so I survived the morgue. Brashear achava que se usasse uma prótese na perna, poderia continuar a mergulhar. So they thought I was crazy. They just didn't think I'd be able to stay in the Navy as an amputee and diving. So finally they gave in to my request, and I was fitted with a prosthesis in November of 1966. And I sneaked out of the hospital and was diving in a Mark V deep sea diving suit in December of 1966. Ele passou um ano sendo avaliado e provando que era capaz de mergulhar, apesar da prótese na perna. Em 1970, Brashear alcançou o objetivo da vida e se tornou mergulhador-chefe da Marinha. A coragem e determinação demonstradas por Carl Brashear representa o espírito dos mergulhadores da Marinha. Outro exemplo espetacular foi um grupo de homens chamados de aquanautas. Na década de 60, membros deste grupo de elite da Marinha arriscaram a vida mergulhando mais fundo e por mais tempo, para provar uma nova teoria chamada mergulho de saturação. Estamos apresentando Missões Perigosas. Em julho de 1964, a Marinha dos Estados Unidos lançou um programa chamado Homem no Mar. Era um experimento de alto risco que nunca havia sido tentado. Um laboratório submarino chamado Sea-Lab 1 foi colocado no fundo do mar a 59 metros de profundidade na costa das Bermudas. 4 dos melhores mergulhadores da Marinha, chamados de aquanautas, foram enviados para viver e trabalhar em uma profundidade extrema durante 3 semanas ininterruptas. Naquelas condições, os riscos eram letais. A viagem ao desconhecido foi ideia do capitão George Bond. Sua liderança segura a partir da superfície deu aos homens a coragem para realizar essa aventura. O mergulhador Bob Bart trabalhou com o capitão Bond desde o início dos experimentos. There wasn't one of us that wouldn't go do what he wanted to. If he had an idea, we were ready to do it. Automatic. There's no doubt in his mind that if he said, "Well, let's try something new," every one of us would go and do it. O capitão Bond, junto com uma equipe de mergulhadores, oceanógrafos e fisiologistas, passaram a testar uma nova teoria de mergulho de profundidade, conhecida como mergulho de saturação. A ideia era que após 12 horas a uma determinada profundidade, o corpo não absorve mais gases. Em teoria, uma vez no fundo, um mergulhador poderia ficar indefinidamente e enfrentar o mesmo tempo de descompressão de um mergulho rápido. If you get a diver saturated, he's not going to absorb any more gas, any more nitrogen. So he's going to have to decompress, say 100 feet. He has to decompress maybe a day and a half. But if he stays 2 weeks, he still has to decompress a day and a half. If he stays a month, he has to decompress a day and a half. Saturation diving expands the Navy's capabilities simply because it allows men to go deeper and stay longer. Respirando hélio e oxigênio, Bob Bart liderou o primeiro grupo de aquanautas. Eles pretendiam realizar uma série de experimentos num período de 3 semanas. We had chores that Dr. Bond gave us, a lot of blood taken, body fluids of one thing or another, because data was still being collected about what
the physiological impact would be on a person at depth. Dos maiores temores dos aquanautas era subir rapidamente a partir de 59 metros de profundidade. Se fizessem isso, os gases no sangue expandiriam tão rápido que a explosão interna seria fatal. You're saturated, so you can't take your body to the surface, period. Because you die of massive decompression sickness before you ever got there. You bubble up like the old Coke bottle, fizzing, that type of thing. Apesar dos riscos, as aventuras aquáticas revelavam ambiente único e maravilhoso. At night we had lights outside, so we could turn the lights on and you could see all this, just like looking at a big aquarium, one big aquarium. Quando realizavam mergulhos fora do laboratório, eles podiam trabalhar em águas quentes e límpidas. Go outside and just nothing on but a face mask and a pair of swim trunks. In the later years, we went deeper and water was murky, pitch black actually, and very cold. So Sealab 1 was the best of them all. Os aquanautas foram obrigados a deixar o Sealab 1 depois de apenas 11 dias, quando ocorreu uma tempestade. No entanto, o primeiro experimento com saturação foi um enorme sucesso. Bond e os aquanautas provaram que mergulhadores podiam, de fato, trabalhar em profundidade, saturados com gases por longos períodos de tempo. Era momento de ir além. Em 28 de agosto de 1965, Sealab 2 foi lançado a 100 quilômetros da costa de San Diego, Califórnia, nas águas frias e escuras do Oceano Pacífico. O Sealab 2 iria mais fundo e por mais tempo. Os mergulhadores deveriam ficar a 62 metros por períodos de 15 dias. I'll tell you, the hardest thing is the cold. It's mule hard work where we have been in. In Sealab 2, it was dark and deep and dirty and cold. The temperature was the hardest for everybody. But the hard work is okay. That's exhilarating. Cold water is not. O aviador da Marinha Scott Carpenter foi o único ser humano a conhecer tanto o espaço quanto o fundo do mar. Ele participou do projeto Mercury da NASA e foi o segundo americano a entrar em órbita em 1962. Ele começou a treinar com os aquanautas do Capitão Bond 3 anos depois. There are many similarities between spaceflight and diving. Subjectively, both experiences are weightless, but there are differences. You can see a lot farther from space than you can from the ocean. The greatest similarity is you are where few men have been before. O Sealab 1 provou que o homem podia viver no fundo do mar por longos períodos. O Sealab 2 foi projetado para testar a eficiência do trabalho em um ambiente de saturação. We had a lot of projects. We salvaged airplanes, we did oceanographic studies, we did dexterity type studies. We even made excursions into the canyon from 200 feet down to 300 and something feet. You name it, we did it. A visibilidade no local era mínima, de apenas 3 metros, e os aquanautas podiam se perder toda vez que se afastavam do laboratório. We only had a 48-inch hole we had to get back to, so you always want to know, back of your mind, where is that 48-inch hole? Dos experimentos mais incomuns realizados pelos aquanautas envolveu o treinamento de um golfinho chamado Tuffy para encontrar e resgatar um mergulhador perdido. Embora o trabalho fosse sério, ao final do dia sempre havia tempo para relaxar, especialmente enquanto respiravam gás hélio. Sealab 2 terminou em 12 de outubro de 1965, dentro do prazo e sem ferimentos graves. Foi considerado um sucesso total. Quando voltaram à tona, o Sealab 3 já estava sendo construído. Os aquanautas começaram um treinamento de 30 meses para preparar os corpos para os rigores do Sealab 3. Desta vez, o Capitão Bond daria um grande salto para baixo. O experimento seria realizado a 189 metros de profundidade.
se ocorresse uma emergência médica, a chance de sobrevivência seria mínima. CI-3, very ambitious, very ambitious. CI-2 is 200 feet. That's no big problem. 620, different ball game. We're beyond surface support. That makes it more scary. O laboratório foi baixado na costa de San Clemente, Califórnia, em 18 de fevereiro de 1969. Antes mesmo que os aquanautas entrassem no Sea Lab, um vazamento de gás foi descoberto. Well, we had problems with the habitat. We had made a lot of what they thought was improvements in the habitat. We were kind of fighting a deadline because of the weather and everything else we had, so we had some leaks in the habitat. Por causa da gravidade da situação, Bob Bart e Barry Cannon foram enviados para baixo e pressurizados em um sino de mergulho para tentar sanar o problema e salvar o programa. We got to the bottom and tried to get inside, and we had some problem getting inside. Just a lot of different things went wrong. Enquanto o restante da equipe assistia impotente, Barry Cannon desmaiou tentando entrar no laboratório. Estas imagens do circuito fechado mostram a tentativa desesperada de Bob Bart para salvar o companheiro. We ended up with a fella dying down there, and that really terminated the program. A morte trágica de Barry Cannon aconteceu por uma combinação de fatores: a profundidade, o curto período de compressão e problemas com o suprimento de gás. Well, Barry's my roommate, and he and I lived together. We did all the saturation training together. We drove to California together, and had all kinds of funny stories, you know. If we got down there, you know, we could have lost 8 people, you know. So that's what I thought. You know. But it's a shame. It's a sad thing that a personal friend like that. Sea Lab 3 foi oficialmente encerrado naquele trágico dia de fevereiro de 1969. A Marinha suspendeu o programa Homem no Mar. Mas o sacrifício e o esforço dos aquanautas não foi em vão. Os experimentos comprovaram a teoria da saturação, mostrando que seres humanos podiam viver e trabalhar em profundidades extremas em longos períodos. Atualmente, os mergulhadores têm um papel fundamental. Sua missão primária é recuperar embarcações da frota quando forem atingidas em combate. Eles também atendem a qualquer emergência, militar ou civil, em qualquer lugar do globo. Estão preparados para trabalhar nas águas mais revoltas, em profundidades extremas e em situações de combate. A Marinha dos Estados Unidos conta com um enorme arsenal de recursos, incluindo submersíveis tripulados, veículos remotos, bem como mergulhadores altamente treinados. Os mergulhadores da Marinha são enviados assim que o objetivo é localizado e considerado ao alcance. You get out there and you get all the resources you possibly can. You need to know what happened. You have to become an expert on whether it's an aircraft or whether it's a ship or whatever it is. Basically overnight, so you know what kind of explosive hazards are there, what kind of fuels are on board. Initially, you'll go down and look at the wreckage and really get assessment of how you're going to attack the problem. O plano é formulado e os mergulhadores descem em meio aos destroços em uma plataforma de aço. From my experience diving on crashed airplanes, the real danger is just working around extremely sharp and jagged metal and fibers that can cut you, penetrate your skin. It's just like working in a heavy construction environment. When I got a diver on the bottom, I'm thinking of all the hazards on this job and what's my next action for anything that could possibly happen. Because you don't want to just react. You want to be ready for it. Quando o voo 800 da TWA caiu na costa de Nova York em 17 de julho de 1996, a Marinha rapidamente reuniu todos os recursos para lidar com a tragédia. Em poucos dias, não havia mais esperanças de achar sobreviventes. A missão dos mergulhadores passou a ser de recuperar os 230 corpos das vítimas e destroços que pudessem ajudar a esclarecer as causas do acidente.
O supervisor de salvamentos Thomas Salmon liderou a operação. Once we completed our sonar search, then it was apparent that we needed to use divers as our primary means of inspecting and recovering both the victims and the debris. Mergulhadores da Marinha trabalharam dia e noite. Arriscando-se a cada vez, eles realizaram mais de 3.000 mergulhos em um esforço de 3 meses. I mean, the divers will just work until they drop. I mean, literally drop. You have to be able to hold them back. You need to be able to assess the situation again. Be able to say, okay, that's enough for today. De modo surpreendente, a missão terminou sem nenhum ferimento grave, com a recuperação de 95% dos destroços do avião e o resgate de 214 corpos. It can get where it's a little tough as far as the human aspect of it, but for the most part, the divers stay focused on the mission and know they're bringing closure to a tragic accident for someone. Em 1998, o capitão Murray e alguns dos melhores mergulhadores da Marinha começaram a trabalhar em uma missão de amor. Eles iniciaram o trabalho de restauração e recuperação do navio da Guerra Civil USS Monitor, que afundou 73 metros em Cape Hatteras, em uma tempestade em 1862. We look at it as an operational training opportunity, and it's just tremendous. Currents can get up to 6 knots, so it's very challenging as far as just getting a diver into the water. With the current so bad, we have to shackle the diver into the stage. So he's shackled in so he doesn't get blown off the stage on his way down. We've got 40 minutes before we go into our exceptional exposure, which we don't go. So we try to limit our dives to 39 minutes and 50 seconds. Se excederem esse limite, os mergulhadores podem sofrer ataques da doença de descompressão. It's the most awesome job you ever have. It pushes you to your limit of challenge. Then you're coming up, you're at 110 feet at a stop. Here comes a 6-foot barracuda right between you and your buddy while you're on the stage. And you'll stop within 2 feet of you, but then the adrenaline's running. It's a great feeling. A equipe de mergulhadores está na fase final da operação de recuperação do USS Monitor. Em 2 anos, eles esperam içar todo o navio para a superfície para ser restaurado. Dive suit! Request mission out of the water! When ready. Look left, look right, look down, look to the horizon. 1, 2, 3, step! O treinamento é o segredo do sucesso e da sobrevivência. Atualmente, o treinamento de mergulhadores começa e termina no Centro de Treinamento de Mergulho da Marinha em Panama City, Flórida. All the basic diving training begins here at Panama City, where they are first tested to see if they're worthy, and then eventually, after they get through the training of scuba, move on to surface-supplied rigs, mixed gas diving, saturation diving. At the high end, we evaluate and designate master divers in the U.S. Navy. It isn't good enough to be just a scuba diver in the U.S. Navy. You have to be very proficient and very comfortable in the water, because we train professional military divers. This is not a recreational dive course. Físico perfeito e técnica impecável são atributos fundamentais. Os candidatos nadam pela manhã e em seguida passam por um rigoroso treinamento físico. 86, 37, 34, 5, booyah, Andy. Ele termina com uma corrida de 5 quilômetros. Em seguida, eles voltam à piscina. A fase seguinte prepara os mergulhadores para emergências. Neste exercício, um instrutor simula um acidente arrancando o equipamento dos alunos. One person's going to take a hard hit. That includes removal of mask, fins, regulator, turning their air off, turning the reserve valve down, and also following the regulator. The other person will take a light hit, which consists of removal of mask, fins, regulator, but not turning their air off. Os instrutores observam enquanto os candidatos realizam o trabalho para voltar à superfície em segurança. If we're ever out in the field and we are underwater and we get fouled underwater, we know how to go through our emergency procedures.
it's just kind of pounding in our head what we're supposed to do if this ever becomes a lifetime situation, because when it really happens, we're not going to have guys down there, you know, making sure that we got air no matter what. Enquanto estes alunos aprendem os procedimentos de emergência, outra turma aprende a usar o equipamento de mergulho Mark 21. Neste método, o ar é fornecido ao mergulhador a partir da superfície. Eles ensaiam os procedimentos de segurança. Check your steady flow. The first dive of the day, you'll take soapy water and you'll check the air train. Any of the part of the helmet which is pressurized, you'll take a soapy brush and you'll swab soap over it, soapy water, and you'll be checking for leaks. Os tanques de treinamento são conhecidos como potes molhados. São neles que os mergulhadores aprendem a usar ferramentas submarinas. Quando eles retornam à superfície, os instrutores estão preparados para qualquer emergência. Oh, need some help over here? Se fosse uma verdadeira emergência, o mergulhador teria uma excelente chance de se recuperar graças à eficiência dos companheiros no convés. We have procedures in place as far as evacuating a diver. We'll always know where the nearest recompression chamber is. We will go through drills, and sometimes there'll be drill after drill after drill. Todos os anos, mais de 1.600 mergulhadores de todas as Forças Armadas passam pelo centro de treinamento em Panama City, Flórida. O rigoroso treinamento físico e mental testa a capacidade dos alunos para atuar no perigoso ambiente submarino. Ele também elimina aqueles que não estão à altura da tarefa, podendo colocar outras vidas em risco. Há dezenas de cursos diferentes. Cada um deles prepara o mergulhador para a tarefa escolhida. Alguns treinam para operações de combate, outros para a colocação de minas submarinas e outros trabalham em reparos em águas profundas. Mergulhando na Baía de St. Andrews, os alunos devem remontar equipamentos complexos que são colocados na água. Check red. Check green. We're doing the two-man flange. Two divers go down, disassemble part of a pipe, remove the gaskets, send them up the surface, take it back down below, and they reassemble it. Okay, on the side, moving red diver to the water's edge. Red diver to the water's edge. It's a timed event, just like it's always been, and see if they're claustrophobic, when they can't see anything out of that viewport, see how squirrely they get, see if they really do want to be a U.S. Navy diver. We give them the skill set here for underwater ship repair, mainly, so that they carry that skill set to their real mission or their real use for the Navy, which is combat salvage. Instrutores e o restante dos alunos acompanham cada aspecto do mergulho, a profundidade e o suprimento de ar. A segurança do mergulhador é uma preocupação coletiva. From there, when it's time to come up, the topside guys are punching their watches, keeping track of your bottom time, keeping track of descent times, ascent times, decompression times, the works. Somebody's doing that for you so you can put your mind onto the task. Com a assistência da equipe, os mergulhadores retornam à superfície. Eles completaram o exercício dentro do prazo e em segurança. Alguns desses alunos irão retornar a Panama City e participar da unidade de mergulho experimental da Marinha. Eles serão voluntários para testes de saturação em grandes profundidades no Instituto de Simulação Oceânica. O ex-aquanauta Bob Bart é um dos administradores do Instituto. This facility here, the Ocean Simulation Facility, is more or less a spin-off of the SEALAB program. When SEALAB was over, they said, you know, what we need to continue to refine saturation diving as we know it today is a place to do it.
Peritos acompanham cada aspecto dos experimentos de um centro de controle ao estilo da NASA. O enorme tanque é a maior câmara hiperbárica do mundo. Ela pode receber até 12 mergulhadores por vez. A piscina comporta 210 mil litros de água e, aumentando a pressão atmosférica, a equipe é capaz de simular qualquer profundidade oceânica. This enables us now to conduct dives down to 2,250 feet without ever having to go to sea. 45 feet long, 15 feet in diameter, and we fill it up with water and we can pressurize it to any depth we want. We can make the water cold, make the water hot. The only thing we don't have is to fish in the salt water. Anything that the military uses diving-wise that supports life or can hurt a diver in any way comes through us, and we test it here first. So everything that is used out in the fleet now, we've tested it, we've approved it. O procedimento de 30 dias foi projetado para testar novos equipamentos e os efeitos fisiológicos nos mergulhadores da exaustão submarina em águas quentes, como as do Golfo Pérsico. Well, anytime a man, unless he had actual gills on the side of his head, is down on the bottom of the ocean and swimming, we could have rig malfunctions. You could have catastrophic system failures. In the event of a casualty, we're prepared to handle those so the diver safety is not at jeopardy on the bottom. Bring the diver up into the Charlie chamber. Green diver is conscious at this time. Obviously, he's breathing, he's got a pulse, and he seems to be cognizant of all of his surroundings. Embora os mergulhadores estejam treinados para responder a uma emergência, a tragédia nesta profissão é sempre uma possibilidade. We lost a guy here in a civilian diving accident earlier this year. That's pretty tough. It's kind of an invincibility thing, you know. We're Navy divers. We always go down deeper, stay longer than anyone else, but then when it doesn't come out right and someone dies, it's pretty tough. Há mais de um século, mergulhadores da Marinha mantêm os navios flutuando e combatendo. Sua coragem recuperou os navios afundados em Pearl Harbor. O espírito aventureiro levou os seres humanos a enormes profundidades. A dedicação abnegada os leva a auxiliarem nos piores desastres militares ou civis. Well, as a Navy diver, some missions that we've been on, if it's bringing closure to a tragic accident, to some of the missions we've been on to refloat a vessel that's run aground, it's just tremendous satisfaction. Plus, you get to work in an environment you just love. It's difficult at times. You're going to run into some tough situations. And if you just keep a good attitude, that is a key to being successful, to being a deep sea diver. You got to enjoy what you do. And being a deep sea diver is the greatest. Get a lot of respect. If it was easy, anybody could do it. I just love doing it.